Vamos para cá, professora de Direito Internacional, a Priscila Caneparo. Professora, boa tarde para a senhora. Bom, asilo é algo comum de acontecer? A senhora acredita que pela parceria entre os dois, isso seria possível de se concretizar também, caso fosse levado adiante? Bom, boa tarde para vocês, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Então, Diego, eu acho importantíssimo a gente destacar o que é o asilo, a que a gente está se referindo em relação ao caso Bolsonaro. O asilo, numa perspectiva de direito internacional, ele é uma medida sui generis, basicamente comportando dois institutos. O Instituto do Refúgio, que não é o caso do Bolsonaro, quando a gente tem uma perseguição uma perseguição por conta da religião, por conta da nacionalidade, por conta da raça, da etnia, mas não é esse o caso em tela, quando há uma degradação dos direitos humanos, mas sim o caso do asilo político. O asilo político é um instrumento criado na América Latina justamente para quando há uma suposta perseguição política ou ideológica, para que essa pessoa que esteja sofrendo essa perseguição no seu estado possa justamente prevalecer em termos de direitos humanos a sua dignidade ante a outro estado. Então, esse pedido de asilo que supostamente o Bolsonaro faria para a Argentina é nesse viés. É um pedido de asilo político por conta de uma suposta perseguição política ou justamente ideológica. Só que é importantíssimo destacar que dentro desse viés comparativo entre refúgio e asilo político, a gente também precisa entender que o refúgio é uma medida em que o Estado se sente obrigado a conceder, porque é uma temática de consolidação de direitos humanos. Já o asilo político, sendo um instrumento construído à época das ditaduras militares na América Latina, justamente para evitar que essa perseguição colocasse em risco determinadas pessoas, ele é um instrumento discricionário. O que eu quero dizer com isso? Ele é um instrumento que vai depender da vontade soberana do Estado a sua concessão ou não, justamente por conta de um julgamento do Poder Executivo, principalmente, em relação a essa concessão ou não. Então, a gente está nesse campo falando. A gente precisaria, sim, do Javier Milei concedendo esse asilo político e, principalmente, entendendo que é caso de concessão de asilo político. Professor, o Bolsonaro e a turma deles tentaram dar um golpe de Estado, né, que não deu certo. Pelo que a gente está vendo agora, ele tentou também sair do país, né, antes de ser condenado no processo, e também não deu certo. Ainda bem que nada dá certo para ele, né? Mas, como não deu certo, eu não vejo nenhuma... Ele seria... Isso aí vai piorar a situação dele? Eu acho que não muda nada, né? Não é crime pedir asilo político, né? Não é infração penal. Como é que você vê a situação dele? Porque ele já foi na Embaixada da Hungria, passou uns dias lá no Carnaval de 2024, agora estudou a possibilidade de pedir asilo na Argentina. Como é que você vê o futuro dele aqui no Brasil ou para onde ele for? O que pode acontecer com ele depois dele ser julgado e condenado aqui no Brasil? Ele vai continuar tentando fugir? Bom, eu acho que, em um primeiro momento que a gente observa toda essa movimentação, antes mesmo da existência de um processo formalizado, né, de indiciamento, com certeza a fuga não é uma impossibilidade sempre, né? A gente tem que se deparar com essa perspectiva concreta que está, sim, ante o cenário provável do que o Bolsonaro pode vir a fazer. Também temos que analisar a questão da família, efetivamente. O Eduardo Bolsonaro também, né, entre aspas, se refugiou nos Estados Unidos. Só que o que acontece? Mais do que a gente vê o contexto do que o Bolsonaro vai fazer ou deixar de fazer, essa questão dele ter uma suposta carta de pedido de asilo político para o Javier Milei, ela repousa, vejo eu, em uma legitimação das medidas cautelares impostas pelo Alexandre de Moraes. Porque, no primeiro momento, as pessoas falaram, poxa, mas essa medida, ela parece desproporcional. Por que tem que confiscar passaporte? Por que não pode deixar ele falar com o filho? Por que ele não pode andar perto de embaixadas? Aí se corrobora com o entendimento, porque ele está colocando em risco, sim, o resultado útil do processo. A gente tem que entender que essas cautelares, elas não vêm da cabeça do STF, elas não vêm da cabeça do Alexandre de Moraes. Elas se dignam justamente a fazer uma compactuação a garantir um resultado para o processo, um resultado útil. Ou seja, se a gente não tiver essas medidas,
o processo vai ser inócuo, como, por exemplo, se porventura o Bolsonaro vier a se aproximar das embaixadas e pedir um asilo político. Não vai ter mais como processá-lo, porque de fato ele vai sair do país. Até o processamento pode prosseguir, mas vai ser inócuo na perspectiva de aplicar uma sanção. Então, o que eu vejo, de um lado, é justamente a questão do quê? A questão da gente ter uma retórica compatível com aquilo que foi apresentado pelas medidas cautelares impostas a ele pelo Alexandre de Moraes. Agora, em contrapartida, e aí a gente tem que ver com muita cautela, eu acredito que exista uma retroalimentação do movimento bolsonarista com essas atitudes, porque basicamente vão falar: ah, mas de fato, a gente já sabe que ele vai ser preso, ele só estava tentando se livrar de uma prisão injusta. Então a gente tem que entender que tem dois centros gravitacionais que operam em realidades diferentes. Então, ao meu ver, para a justiça, em termos de direito, existe sim uma perspectiva de convalidação das medidas cautelares do Alexandre de Moraes com essa carta encontrada. Agora, para outro eixo, né, que é um eixo gravitacional oposto ao que a gente observa, é de fato uma retroalimentação da justificativa que ele tem que sim fugir do Brasil. E depois do intervalo falaremos... Ah, professora, fica só mais um pouquinho com a gente. Vou para o intervalo aqui na TV e no próximo bloco falaremos sobre o presidente da Câmara, Hugo Mota. O Mota disse que não funciona sob pressão em relação às pressões de Eduardo Bolsonaro, né, que pode ser cassado. Ele está fora do país já há algum tempo, faltando as sessões na Câmara. Até já. Bom, no YouTube a gente segue ao vivo, na internet aqui, professora. Bom, a situação do ex-presidente segue se complicando. Ele tem até 8h34 da noite de amanhã para apresentar suas alegações sobre essas informações todas. A senhora acredita quais são as possibilidades de decisões do ministro Alexandre de Moraes a partir da defesa de Bolsonaro apresentar, né, suas explicações? Bom, Diego, não está afastada a possibilidade de prisão do Bolsonaro nesse momento, né? Lembrando sempre que vem a ser uma prisão cautelar. E a gente tem que pensar, eu acho importantíssimo destacar aqui, que a gente precisa fazer um exercício de memória e relembrar quando tudo começou em relação ao ex-presidente, então ex-presidente, nesse momento, presidente Lula. Existiu justamente a divulgação de mensagens, de computadores, existiu a divulgação de áudios entre ele e então o presidente Dilma, e dentro dessa perspectiva o que a gente observou também foi a imposição de medidas cautelares, vindo até mesmo se corroborar com a ideia de prisão. Então, o que eu acredito que possa acontecer, a gente não sabe como é que vai se dar essa escalada das medidas cautelares, então, basicamente, a relatoria do STF pode entender que ainda é caso de escalonamento dessas medidas cautelares mais o afastamento da prisão, mas não existe a impossibilidade agora de se ter uma prisão, que é a última opção em termos de cautelares. Mas eu acho importantíssimo a gente deixar muito claro que tudo que está acontecendo hoje já também aconteceu para a esquerda no processamento do Lula, no processamento de impeachment da Dilma. Então, isso é praxe no Brasil. Existem provas que podem ser publicizadas. Essas provas sendo publicizadas, não há nenhuma violação de direito e, por consequência, vai haver uma resposta do Poder Judiciário. Aí a gente precisa entender qual vai ser o balanceamento do STF para ver se ele vai chegar na última opção, que é justamente a prisão cautelar. Vamos aqui, falta quanto tempo, pessoal? 1 minuto, né, de intervalo, então não vai dar tempo da professora responder a mais uma pergunta agora no break. Vou continuar com a professora mais um pouquinho. Na volta, o coach faz uma pergunta a mais para a professora. Deixa eu trazer aqui algumas participações enquanto isso. Você do YouTube, vi que a Cíntia Carvalho estava aqui cobrando para eu dar um oi. Oi, Cíntia. Oi, pessoal. Boa tarde para vocês. Para a Cíntia, bom dia. Ela está no Japão. Quem mais está aqui? A gente ainda está com arroba, aí fica difícil de saber quem é. Mas o Sócrates, Cristiano, Wilson Pereira, quem mais? Brasil, não dá. O YouTube mudou a identificação, não sei se vocês notaram, né? Saiu o nome e agora entrou uma arroba. Aí fica difícil de identificar quem está participando, mas obrigado você pela mensagem. Aproveite e deixe seu like também na nossa transmissão para que mais pessoas recebam o nosso sinal, né? E se inscreva no canal UOL também para acompanhar os nossos programas também pelo YouTube. Agora 6h02 pelo horário de Brasília. Reunindo toda a nossa audiência de volta, ainda estamos aqui com a professora de Direito Internacional, Priscila Caneparo. Cocho, tem pergunta para a professora? Sim. Vamos deixar um pouco o Bolsonaro de lado e falar do Trump, né? Porque falar de um é falar de outro também. A tua especialidade é Direito Internacional. Eu queria te perguntar, Priscila,
diante de tudo que está acontecendo, as medidas do Trump contra o Brasil, né, tarifaço, as sanções a juízes brasileiros, tudo isso, diante do direito americano, ele não está fazendo coisas que a justiça americana pode, como já aconteceu, né, parar. Muita gente acha que só a justiça pode parar o Trump, né? Em que pontos ele já incorreu em possíveis, né, crimes previstos no direito americano? Bom, vamos lá, né? Uma pergunta capciosa, porque de fato falar de Trump é incorrer em violação ao direito internacional e principalmente também ao direito interno dos Estados Unidos. Então, primeiro ponto, vamos falar um pouquinho sobre essas questões correlatas ao direito internacional e que importa para o Brasil. Em um primeiro momento, a gente vai observar que esse tarifaço ele não é adequado na perspectiva de direito interno dos Estados Unidos e nem efetivamente numa perspectiva, muito menos numa perspectiva de direito internacional. Por quê? Porque para o direito dos Estados Unidos, a gente precisa entender que necessário se faz uma justificativa. Só que tem que ser uma justificativa plausível com o mercado. Né? A gente já viu os Estados Unidos salvaguardar a produção, por exemplo, de laranja dos produtores da Flórida. Era plausível ao momento, ainda que contrário ao direito internacional? Era. Porque a balança comercial em relação ao comércio do Brasil das laranjas, já que os Estados Unidos é o maior, né, enfim, consumidor de suco de laranja do mundo, era desfavorável aos Estados Unidos. Nesse momento, tem algumas aplicações de tarifa que não têm justificativa alguma. Né? Então, por exemplo, a aplicação de tarifa para o Brasil, existe aí parênteses. Frente ao mercado, não tem nenhuma justificativa. Mas, obviamente, frente aos interesses pessoais do Trump, tem justificativa. E a justificativa não repousa no Bolsonaro. Repousa justamente em fazer uma pressão para que o Alexandre de Moraes se sinta constrangido e ele abra mão de alguns posicionamentos em relação às ações que ele é relator em relação às big techs dos Estados Unidos, incluindo aí a rede social do Trump. Aí outra perspectiva também, né? Ante o direito internacional, a gente não pode ter um país se apropriando de território de outro estado. Então a gente vai ter, por exemplo, a questão dos Estados Unidos, agora baixou um pouco a poeira dessa questão, mas os Estados Unidos idealizando a construção de uma Riviera em Gaza, onde estão ocorrendo os crimes internacionais, né? Que eu não preciso nem aqui destacar. Ante os Estados Unidos, isso também é uma perspectiva que caberia uma sanção, né? Porque até uma questão de segurança nacional, estão ocorrendo crimes efetivamente. Aí também, né, a gente pode citar diversos, mas vou pegar o gancho aqui para falar dois importantes. Primeiro, a Lei Magnitsky, né? A Lei Magnitsky talvez seja o caso mais emblemático que nós tenhamos. O próprio idealizador da lei falou que não é o caso de aplicação ao Alexandre de Moraes. E, por óbvio, eu acredito que deveria se ter, né, uma ação, e não digo ação judicial, mas um movimento dentro da Justiça dos Estados Unidos para conter o Trump efetivamente em relação a essas imposições de lei Magnitsky, como está acontecendo no caso brasileiro. Só que qual que é o problema? E aí a gente precisa entender. O Trump quer que aconteça isso. O Trump quer, o movimento, ele é pensado, ele quer que vá para a Justiça dos Estados Unidos, porque a última instância está dominada por conservadores que apoiam as medidas dele. Então, basicamente, se nesse momento parece que a imposição da lei Magnitsky é algo totalmente infundado, algo totalmente ilegal, se chegar na Suprema Corte, vai ser referendado esse ato do Trump. Então, é quase que um beco sem saída nessa perspectiva. E, por último, obviamente, essas últimas movimentações, não nos enganemos, né? Os Estados Unidos, o Trump não está preocupado com o narcotráfico, ele está preocupado com duas perspectivas. Primeiro, ser o ganhador Nobel da Paz, então falar, eu acabei com o problema da violência advinda do narcotráfico. E a segunda questão, em relação à Venezuela, hoje mesmo, não sou eu falando, o Trump mesmo falou que ele quer, né, seria uma boa ideia ficar com o petróleo da Venezuela. Então, esses sistemas, né, que o Trump vai se colocando, eles são totalmente ilegítimos no direito internacional e eles têm uma versão também, dentro do direito interno, de uma certa ilegalidade nos Estados Unidos. O problema é que, se chegar na Suprema Corte, vai ser referendado. Então, a gente está numa situação muito crítica. O que eu acredito, a solução é fazer com que os seus aliados, que basicamente são as grandes corporações, são as big techs, são os empresários dos Estados Unidos, os investidores, façam uma pressão no Trump, porque só eles que o Trump tende a ouvir, e não, efetivamente, o Poder Judiciário e nem outros países. Verdade. Chegamos à conclusão
que a democracia brasileira e a justiça brasileira são muito melhores do que as americanas. Com certeza. E ainda não temos o lobby, né? Que existe lá no processo eleitoral dos Estados Unidos, tão escancarado quanto aqui. Verdade. Professora, obrigado, viu, pela participação conosco. Um abraço para a senhora. Boa noite. Abraço, boa noite. Valeu.